Boa tarde, Vitor. Boa tarde a você, aos meus companheiros de bancada e também a quem está em casa. Todo mundo com bastante atenção no que está acontecendo no Brasil nesse momento, né? Esse tipo de reunião não chega a ser exatamente usual, e a própria discussão sobre quem a convocou também é interessante. As informações que eu tive também dão conta de que não foi convocada pelo presidente, e sim uma reunião pelas próprias Forças Armadas. E ninguém sabe, os generais estão trancados lá dentro, ninguém sabe o que eles estão discutindo. Mas eu acho que vale a gente voltar um pouquinho na história para contextualizar por que essa reunião está acontecendo, né? Primeiro, é importante dizer que as Forças Armadas foram convidadas a participarem do processo eleitoral. Elas não se intrometeram, elas não foram, não foi uma imposição do presidente Bolsonaro, não. O Fachin convidou as Forças Armadas a participarem lá atrás do processo. E elas, cumpridoras da sua missão, resolveram participar. Ora, faz sentido que as Forças Armadas participem de um processo eleitoral? É claro que faz, principalmente porque quando você for analisar a questão de defesa do país e as atribuições constitucionais das Forças Armadas, você entende que a integridade do processo eleitoral, no qual nós elegemos todos os nossos líderes, é fundamental. Veja qual seria o tamanho do interesse de uma nação, a China, por exemplo, de interferir e escolher um líder que fosse mais talvez favorável a eles. A Rússia, por exemplo, interferiu no processo eleitoral em diversas vezes, em vários locais, inclusive na Crimeia, lá na Ucrânia, no referendo deles. Então é normal, as Forças Armadas são... É muito importante que eles participem do processo. Também são muito capacitados, o nível de preparo do pessoal de tecnologia, do IMI, é muito superior ao dos nossos técnicos do TSE, muito superior. Agora, o que aconteceu depois disso? As Forças Armadas, ao final das eleições, apresentaram o seu relatório. E qual foi o objetivo desse relatório? Esse era um relatório de fraude? Não. Se vocês lerem o próprio ofício do ministro da Defesa, no item 4, no ofício do ministro da Defesa ao ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, eles dizem assim: olha, não está no escopo desse relatório a manifestação acerca de eventuais indícios de crimes eleitorais, incluindo a fraude. Então não foi um relatório para isso, foi um relatório para mostrar se o nosso sistema eleitoral era seguro ou não para verificar se houve fraude. Quando eles apresentaram esse relatório, o ministro apresentaram com uma série de resultados impressionantes. Nós descobrimos que o nosso sistema eleitoral é um queijo suíço. As Forças Armadas trazem grandes vulnerabilidades, tanto no código-fonte, quanto na compilação do código-fonte, quanto na própria área de biometria, enfim, e eles são muito duros nesse relatório, de forma técnica, mas são muito duros nesse relatório. Quando o Alexandre de Moraes recebe esse relatório, ele dá uma resposta esquizofrênica. A resposta dele é de agradecimento, ele diz o seguinte, vou ler a resposta do Alexandre de Moraes. Fico feliz, recebi com satisfação o relatório do Ministério da Defesa que, assim como todas as demais entidades fiscalizadoras, não apontou a existência de nenhuma fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas no processo eleitoral. Ora, o relatório não era para isso. O próprio ofício do ministro da Justiça, do ministro da Defesa, diz que o relatório não é para isso. E, no entanto, essa resposta é esquizofrênica. E ele ainda diz o seguinte: as sugestões que vocês fizeram, e dentre as sugestões estava uma investigação urgente sobre o sistema eleitoral, essas sugestões a gente vai ver de forma oportuna. O Ministério da Defesa respondeu hoje de manhã dizendo: não, olha aqui, deixa eu deixar claro para vocês, eu não estou dizendo que não há indícios de fraude, o relatório não era sobre isso, eu não estou dizendo nem que há indício, mas também não estou dizendo que não há. Não é nada disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que há, e estou apontando problemas graves. Teste de funcionalidade da urna, restrições que eles tiveram quanto ao acesso adequado ao código-fonte e tantas outras, estamos cobrando providências urgentes. Quando foi perguntado sobre essa nota, o que o Alexandre de Moraes respondeu? Falou assim: esse assunto acabou faz tempo. Ou seja, tratou os militares do Ministério da Defesa como se fossem idiotas. O que esses idiotas estão discutindo? Eu já decretei que as eleições estão acabadas. Esse assunto acabou. Não interessa que haja prazo de recurso. Não interessa que o Código Eleitoral diga que as pessoas precisam ter acesso às informações, o próprio artigo 221 do Código. Tudo isso é irrelevante. Eu já decretei que acabou.
essa escarrada que o presidente do TSE deu na cara dos generais é que motivou, ao que parece, a convocação dessa reunião que todos aguardamos. Ninguém sabe o que vai acontecer, mas eu achei oportuno resgatar um pouco do que aconteceu no passado. A gente já vai completar o giro com a análise do nosso comentarista convidado de hoje, o Coronel Gerson Gomes, mas antes o Paulo pediu a palavra, quer fazer um complemento, é isso, Paulo? Queria sim, o Zé Maria é o homem mais bem informado de Brasília e as fontes dele são sempre muito boas, mas eu, nessa reunião específica, Zé, essa não é uma reunião do alto comando, que é uma dessas reuniões que acontecem de forma de fato, rotineira, onde são várias reuniões de alto comando, sempre muito secretas, ninguém sabe o que acontece lá dentro. Mas pelo que eu apurei, essa foi uma reunião um pouco diferente, Zé. Essa foi uma reunião de emergência convocada pelo comandante do Exército Brasileiro para atualizar todos os generais, e não só os membros do alto comando, não são todos os generais que integram o alto comando, todos os generais do Brasil a respeito especificamente deste assunto do relatório das Forças Armadas a respeito das eleições. Então, pode ser que não saia nada da reunião, é comum, né, Zé? A gente sabe disso, que dessas reuniões, às vezes sai uma notinha, às vezes sai um aperto, às vezes sai uma posição um pouquinho mais dura, mas dificilmente, aliás, a gente pode adiantar até para o espectador que não vai ser uma reunião que vai sair todo mundo de lá e vai prender o Alexandre de Moraes. Quem estiver esperando isso vai ficar decepcionado. Mas é uma reunião atípica, é uma reunião diferente do que vem acontecendo, não é sobre prestação de contas, não é discussão de rotina, é uma reunião convocada especificamente pelo comandante do Exército Brasileiro para atualizar os demais generais os demais generais da Força, né, do Exército Brasileiro, a respeito deste assunto, do relatório das Forças Armadas a respeito da integridade do processo eleitoral brasileiro e, inclusive, as respostas que o Tribunal Superior Eleitoral tem dado na figura do Alexandre de Moraes.